Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. A Bolsa Brasileira chega para esta quarta-feira com uma herança forte do último pregão, mas com sinais mais divididos no exterior. Ontem, o Ibovespa avançou 1,55% e fechou na faixa dos 174.500 pontos, completando a quinta alta consecutiva. O movimento foi puxado principalmente por bancos e Vale, enquanto Petrobras ficou pressionada pela queda do petróleo. Então, o ponto de partida é positivo, mas não é automático. A abertura tende a ser mais seletiva, com rotação entre setores e muita atenção aos dados de inflação da manhã. Em Nova York, o fechamento também ajudou. O SP 500 subiu 0,32%, o Nasdaq avançou 0,66% e o Dow Jones ganhou 0,30%. Tecnologia liderou a recuperação, favorecida pelo recuo dos treasuries e pela redução da pressão sobre valuation. Só que os futuros americanos viraram a noite em leve queda, com o SP 500 futuro recuando 0,1% e o Nasdaq 100 futuro caindo 0,3%. É pouco, mas mostra cautela antes do PC e do balanço da Nvidia. Na Ásia, o sinal também veio misto. O índice regional ficou perto da estabilidade. O Japão começou pressionado e a Coreia alternou sinais até virar para alta, apoiada por semicondutores e pela queda dos juros americanos. Isso reforça a leitura de que não há aversão generalizada ao risco. A dispersão. Quem tem gatilho positivo consegue andar, quem depende de petróleo sente mais. E quem depende de juros vai reagir diretamente aos dados das próximas horas. O petróleo é a grande peça dessa mudança de composição. O Brent caiu 3,89% na terça-feira e fechou perto de 88 dólares e meio por barril. Depois, seguiu pressionado, perto de 87 dólares. Parte do movimento vem da redução do prêmio geopolítico, com discussões envolvendo Irã e Omã sobre uma estrutura provisória para retomar a navegação pelo Estreito de Hormuz. Petróleo menor ajuda a inflação, ajuda juros e pode favorecer ações domésticas, mas pesa diretamente sobre Petrobras. No Brasil, também entra no radar a informação de que o governo deve prorrogar até 9 de setembro a subvenção de 44 centavos por litro de gasolina. A medida ainda depende da base legal e não deve ser tratada como decisão totalmente concluída. Mas, se confirmada, pode amortecer parte da transmissão do preço dos combustíveis para o IPCA. Para o mercado, isso ajuda no curto prazo pela ótica inflacionária, mas mantém atenção sobre custo fiscal e previsibilidade da política de preços. O termômetro dos ativos é dividido. O dólar à vista fechou perto de R$ 5,14, em queda de 0,23%. O Treasury de 10 anos terminou perto de 4,63%, depois de cair 7 pontos base. Essa combinação costuma ser positiva para o Brasil, porque reduz pressão sobre câmbio, melhora prêmio de risco e abre espaço para fechamento dos DIs. Mas, ao mesmo tempo, o petróleo fraco coloca a Petrobras como possível contrapeso do índice. Para a Vale, a leitura é menos direcional. A ação subiu 2,04% ontem, mas o minério de ferro na China mostrou variação muito pequena, praticamente estável. Isso não cria vento forte nem para cima nem para baixo. Vale pode funcionar como elemento de equilíbrio, principalmente se o mercado global não piorar. Já Petrobras tende a ser o ponto mais sensível da abertura, porque a queda do Brent mexe direto com receita esperada, fluxo de caixa e percepção de dividendos. A agenda da manhã é o verdadeiro divisor de águas. Às 9 horas, sai o IPCA 15 de agosto. Em julho, a prévia da inflação avançou 0,06% no mês
e acumulou 4,52% em 12 meses. Agora, o mercado quer saber se a desinflação continua ou se ainda há pressão espalhada em serviços, alimentação, combustíveis e administrados. Uma leitura mais benigna tende a derrubar os DIs e favorecer varejo, construção, locação, bancos e empresas de crescimento. Uma surpresa negativa pode gerar realização rápida, principalmente nos papéis que subiram forte ontem. Às 9h30, vem o bloco mais importante dos Estados Unidos, o PCE de julho, junto com renda, consumo, segunda estimativa do PIB do segundo trimestre e pedidos de bens duráveis. O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve. Em junho, o índice cheio caiu 0,1% no mês e subiu 3,7% em 12 meses. O núcleo avançou 0,1% no mês e 3,3% em 12 meses. Para julho, a expectativa do núcleo gira em torno de 0,2% no mês e 3,3% em 12 meses. Esse dado pode confirmar ou desmontar o alívio de ontem. Se o PCE vier comportado, o mercado tende a manter a tese de soft landing, com inflação cedendo, treasuries mais baixos e apetite por risco. Se vier acima do esperado, a reação pode aparecer imediatamente nos juros americanos, no dólar e nos futuros de bolsa. E aí, o Brasil sente junto, porque uma reabertura da curva americana costuma contaminar os DIs e reduzir o espaço para alta em ações domésticas. Tá? O PIB americano importa, mas em segundo plano, a primeira estimativa mostrou crescimento anualizado de 1,5% no segundo trimestre, depois de 2,1% no trimestre anterior. Uma revisão para cima pode ser positiva se vier com inflação controlada, mas pode ser negativa se reforçar a ideia de economia forte demais para cortes de juros. Já os bens duráveis ajudam a medir investimento e indústria, embora hoje devam ficar subordinados ao PCE. Às 11h30 saem os estoques de petróleo da EIA. E esse número ganhou peso porque o Brent já vem de queda forte. Na leitura anterior, os estoques comerciais de petróleo bruto subiram 4.400.000 barris. Se vier nova surpresa de alta, a pressão sobre o petróleo pode aumentar e pesar ainda mais sobre Petrobras. Se houver queda relevante, pode aliviar parte do movimento, especialmente se o mercado entender que a correção recente foi exagerada. Depois do fechamento brasileiro, a Nvidia divulga resultado, perto de 17h20 no horário de Brasília, com teleconferência em seguida. Ainda que o balanço venha depois da parte principal do pregão local, a expectativa já mexe com semicondutores, Nasdaq e apetite global por tecnologia. Nvidia virou termômetro de inteligência artificial, capex de tecnologia e disposição do mercado para pagar múltiplos elevados. Guidance forte pode sustentar risco. Guidance fraco pode puxar realização em tecnologia global. No leilão de abertura, Petrobras é o ativo mais claramente exposto ao exterior. As ações preferenciais da Petrobras caíram 1,80% ontem e podem seguir pressionadas se o Brent continuar perto de $87. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras tendem a funcionar como freio do Ibovespa. Essa leitura só muda se houver nova tensão geopolítica ou algum evento que recoloque prêmio de risco no petróleo. Nos bancos, o ponto central é a curva de juros. Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e BTG participaram da alta de ontem porque o fechamento dos DIs melhorou a percepção para o setor. Juros menores ajudam valuation, reduzem preocupação com inadimplência futura e favorecem crédito. Mas o setor precisa que IPCA 15 e IPC não provoquem estresse nas curvas. Se os DIs abrirem depois dos dados, parte do ganho pode ser devolvida. Entre as domésticas sensíveis a juros, atenção para Magazine Luiza, Assaí, Cury e Localiza.
Esses nomes subiram forte ontem com a queda das taxas. Magazine Luiza avançou mais de 9%, Açaí quase 8%, Curry acima de 7% e Localiza perto de 6%. Esse tipo de movimento mostra apetite por duration, mas também deixa os papéis vulneráveis à realização. Hoje, inflação manda nesse grupo. No corporativo, Braskem segue como caso de volatilidade própria. A queda de mais de 13% veio após o pedido de recuperação extrajudicial e a exclusão das ações dos índices da B3 adiciona pressão técnica. O caso também permanece no radar da Petrobras por sua participação na companhia. Mas para a abertura, o petróleo ainda deve falar mais alto para a estatal. Tecnicamente, o Ibovespa chega perto de uma região importante. Usando máxima, mínima e fechamento de ontem, o pivô clássico fica na faixa de 173.500 pontos. O primeiro suporte aparece perto de 172.200 pontos. E a primeira resistência fica próxima de 175.800 pontos. Se o índice sustentar o pivô com juros em queda, pode buscar a resistência. Se perder essa região com treasuries subindo e dólar mais forte, o suporte vira o ponto de defesa. A leitura final para a abertura é mista e seletiva. O Brasil chega embalado, mas não blindado. Juros menores favorecem bancos e ações domésticas. Petróleo fraco pressiona a Petrobras. Vale pode equilibrar. E os dados de inflação das 9 horas e 9h30 têm força para mudar o roteiro inteiro da manhã. Então, mais do que apostar em direção única do índice, o investidor precisa observar liderança setorial, curva de juros, reação do dólar e comportamento do Brent. Porque hoje o mercado não deve premiar piloto automático, deve premiar leitura rápida e controle de risco. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal.